Meus prezados irmãos e amigos, nós vivemos numa época em que o homem se acha autossuficiente, ele se basta, ele acha que por si ele pode realizar grandes feitos. Mas, nesta noite, nesse primeiro domingo do ano, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse fato importante. Se nós queremos viver um ano aos pés do Senhor Jesus, com grandes realizações, nós precisamos estar unidos a Ele, porque sem Ele, de fato, nada nós podemos fazer. Nossos feitos podem ser maravilhosos, podem ser grandes feitos. De fato, o homem atual é um homem muito inteligente, porque a ciência tem se multiplicado. O conhecimento, o saber do homem do século XXI é formidável. Mas esse saber sem Deus é loucura, como diz o apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios. É como palha, é como feno, que diante do fogo logo se consome. Nós precisamos, então, estar atentos para o que é que nós estamos fazendo. Se estamos fazendo coisas frutíferas ou não. Este texto sagrado, João capítulo 15, fala muitas coisas que nós não podemos fazer sem Jesus. Nesta noite, nós queríamos chamar a atenção apenas para uma dessas coisas que nós não podemos fazer sem Jesus. É sermos pessoas frutíferas. Sem Jesus, nós não seremos frutíferos. Sem Jesus, nós podemos até como igreja, como pessoa, ter um planejamento muito grande, estratégias bem pensadas. Mas nós precisamos estar unidos a Jesus, sujeitos a Jesus, para podermos produzir frutos que lhe agradam. Sem Jesus, nós somos infrutíferos. Sem Jesus, nós não seremos frutíferos. Sem Jesus, irmãos, a nossa vida é estéril. É triste nós vivermos sem produzirmos nada. É triste uma pessoa que passa toda a sua existência e não deixa um legado. Pessoas que não reproduzem, pessoas que são estanques, pessoas que são estéreis. É uma tristeza uma pessoa assim. Mas se nós estivermos ligados a Jesus, nós vamos produzir muitos frutos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, é o que Jesus Cristo diz nesse texto. Ele diz: se nós estivermos nele, nós vamos produzir muitos frutos. Nós vamos ser pessoas frutíferas. Mas precisamos, em primeiro lugar, irmãos, identificar a videira. Identificar a videira. Porque existem muitas videiras falsas. E há muita gente enganada. Há muita gente que não tem frutos positivos, porque estão ligados a falsas videiras. Povo de Deus, no Velho Testamento, era a videira de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 2, 21, ele diz: eu mesmo te plantei com vide excelente, a semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Então, o povo de Deus era a vide, Israel era a vide de Deus. Mas esta vide, essa videira de Deus, quando Jesus veio ao mundo, eles não reconheceram Jesus,
que é a videira verdadeira, como é dito no texto desta mensagem. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Mas o povo de Deus, os apóstatas, aqueles que, vindo do judaísmo, proveniente do judaísmo, que não identificaram Jesus como Salvador, Jesus como o Messias, eles então passaram a ser uma videira falsa. Hoje, irmãos, nos nossos dias existem muitas videiras falsas. Cuidado. Cuidado, porque está havendo videiras falsas. Pessoas que pregam um Jesus diferente do Jesus da Bíblia. Pessoas que não se submetem realmente à palavra de Deus. À semelhança daqueles provindos lá do judaísmo, que não identificaram em Jesus o Messias, há muita gente hoje assim, vivendo uma religião de oba-oba, uma religião apenas de dogmas, que não estão respaldados na palavra de Deus. Nós só vamos dar frutos bons, irmãos, se nós estivermos ligados a esta videira, que é Jesus Cristo. A videira é um organismo vivo, que supre vida. Então, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, Ele supre vida a quem estiver ligado a Ele. No capítulo 10 desse Evangelho de João, no verso 10, ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se nós estivermos ligados a esta videira, nós vamos ter vida em abundância. Mas há muita gente que não está ligado a essa videira. Há muita gente que está ligada a outra parte desse versículo, de João 10, 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Há muita gente que está uma vida negativa, uma vida de destruição, porque não está ligada à videira verdadeira. Esta videira, irmãos, esta videira que é Jesus Cristo, é uma videira que de fato dá vida. No templo de Jerusalém, havia uma videira que ornamentava o templo, uma videira de ouro, e colocaram no templo da estatura de um homem, para ornamentar o templo, e para falar ao povo que entrava no templo de Jerusalém, que aquela videira ali representava Jesus com toda a sua realeza. Meus irmãos, nós temos de ser frutíferos, nós temos de ter uma vida que produz muito, porque nós estamos ligados a esta videira. Israel foi sempre visto como uma videira, mas como uma videira degenerada, como nós já lemos aqui esse versículo de Jeremias. Uma videira degenerada, uma videira de destruição, porque não se voltaram para Jesus Cristo. Então essa videira de Israel estava sempre em termos de degeneração, de destruição. Israel falhou na missão de produzir frutos desejados por Deus. E o Israel de Deus hoje é a sua igreja. O Israel de Deus são todos aqueles que se ligam a Jesus, a videira verdadeira. Veja aí no verso 2, irmãos. Veja aí, o verso 2 fala de frutos. O verso 2 fala de frutos. E estes frutos aí não se limita apenas a frutos de justiça. Não se limita apenas a frutos de santidade.
O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, ele fala dos frutos, de 9 frutos, frutos do Espírito. São frutos maravilhosos. Quem produz esses frutos é uma pessoa abençoadíssima, é uma pessoa muito frutífera. Mas nós também podemos pensar que estes frutos se referem à evangelização. A igreja está tendo como lema esse ano, resgatando vidas para o Senhor. E nós precisamos produzir frutos da nossa evangelização. Nós precisamos, irmãos, nos despertar para a verdadeira finalidade da igreja. Vidas precisam ser transformadas. Vidas precisam ser regeneradas. E cabe à igreja do Senhor Jesus Cristo tomar essa atitude. Estamos iniciando este ano de 2013. Desde aqui na passagem do ano, no último dia do ano passado, nós estamos falando disto. Hoje na escola dominical tivemos uma excelente palestra, uma excelente aula, nos motivando para falar a palavra de Deus. E vamos nesse ano falar muito sobre isso, irmãos. Qual era o julgamento de Israel, que foi rebelde a Deus, que não cumpriu com a missão que Deus tinha feito para ela? Ele seria cortado. Aí no verso 2 diz que a árvore que não produz fruto é cortada. O verbo cortar, irmãos, ele pode ser traduzido da seguinte maneira: além de ele falar de extermínio, de separar, ele também tem o sentido de suspender. Então, este ramo que já está morto, para esse não tem mais jeito. Este ramo que não produz fruto foi cortado da árvore. Não está mais ligado à videira, não está mais recebendo a seiva, não está recebendo mais vida, está morto. Pode até este ramo estar próximo à árvore, próximo à videira, próximo ao caule, mas se não estiver unido, ele morre. Se não estiver ligado à videira, ele morre. Há muita gente que está morta perto de Jesus, próxima de Jesus, mas não está ligado a Ele, então está morto. Mas o verbo cortar significa também suspender, elevar. Então, é no sentido de uma árvore, um ramo, que embora esteja ligado à videira, mas não está produzindo fruto. Para este ramo ainda existe uma oportunidade de produzir. Para este ramo ainda há opção de vitalidade, de produzir frutos, irmãos. Nenhum ramo que esteja ligado a Jesus Cristo pode deixar de dar frutos. E nenhum ramo que está cortado não é mais de Jesus Cristo. Não é de Jesus Cristo. E veja bem o que é que diz aí no verso 2. Ramo que produz fruto, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Os ramos que pertencem genuinamente a Jesus Cristo, não apenas produzem frutos, mas eles são também podados para produzir ainda mais frutos. Isto é maravilhoso, irmãos. É isso que Deus quer fazer em nós no ano 2013. Você é ramo que está ligado a Jesus.
Ele quer lhe podar, Ele quer limpar, para que você produza mais fruto ainda. A falta de fruto de Israel era equivalente à desobediência deste povo. Falava da desobediência deste povo. Nós lemos aqui devocionalmente o Salmo 80. A partir do verso 8, ele fala aí que Deus trouxe uma videira lá do Egito. Uma videira que tinha muitas raízes. Mas esta videira deixou de produzir frutos, irmãos. A desobediência é a razão de nós não produzirmos frutos, irmãos. Então, nós precisamos ser podados. Deus talvez nesse ano 2013 vá podar a nossa vida. Vá cortar aquelas folhas que estão secando, para que nasçam novas folhas com mais vitalidade. Você é fruto, você produz frutos, você é um ramo que está ligado a Jesus Cristo. Nós vemos aí, nos versos 2 e 3, 3 condições de uma vida frutífera. 3 condições para uma vida frutífera. A primeira é a purificação. A poda, a limpeza é a purificação. Nós precisamos ser purificados para produzir muitos frutos. A limpeza, irmãos, é essencial na nossa vida para sermos frutíferos. Os agricultores fazem isto, não basta plantar, mas precisa cuidar, precisa de podar as árvores para que elas produzam frutos. A imagem que a palavra de Deus nos dá é que o povo do Oriente, eles tomavam um banho público. Mas quando eles vinham desse banho público, quando chegavam à casa, os pés estavam sujos. Por isso, era necessário que as pessoas que recebiam alguém em sua casa, colocassem água para que as pessoas lavassem os seus pés. Jesus, em João 13:10, ele diz assim: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Então, para produzir frutos, irmãos, nós precisamos de pureza. Precisamos ser podados. Precisamos de uma pureza total. No livro de Levíticos, fala da lepra. E no capítulo 14 de Levíticos, os versos 3 e 4, fala que um leproso, ele precisava de se purificar. Quando ele ficava sarado, para ele ter novamente comunhão com o povo, ele passava por um processo. E entre os ingredientes que compunham um bálsamo para a purificação daqueles leprosos estava o hisopo. Nos versos 49 e 50 fala que também até a casa precisava ser purificada com hisopo. Nós devemos fazer como Davi, no Salmo 51, verso 7, ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Para ser frutíferos, irmãos, nós precisamos de limpeza. Jesus Cristo diz aí no final desse versículo 5 do texto básico de hoje: sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não vão ter uma vida de pureza. Sem mim vocês não vão produzir frutos. Vocês vão ser estéreis. Precisamos, irmão, dessa pureza.
A outra condição que está aí dita nesse texto sagrado é permanência. Se permanecer em mim e eu permanecer em vós, vocês serão frutíferos. Você pode ser muito sábio, você pode ser um poliglota, você pode conhecer profundamente a Bíblia, você pode ser um conhecedor profundo de doutrinas, de dogmas, mas se você não permanecer em Cristo, você não vai produzir frutos. Seus frutos são como palhas, como feno, que é logo consumido pelo fogo. Precisamos permanecer. Permanecer em Cristo, irmãos, é a gente, por um lado, não ter pecado inconfesso. Permanecer em Cristo é quando nós pecarmos, confessarmos os nossos pecados a Ele. Aí nós vamos permanecer nele. Por outro lado, permanecer em Cristo é eu saber que a minha sabedoria, a minha aptidão, a minha força, a minha vitalidade depende totalmente dele. Eu vou produzir frutos não por mim, mas eu vou produzir frutos porque eu permaneço nele. E como ele é vida, e como ele dá vida em abundância, então eu vou produzir frutos opimos e sazonados o ano todo. Permanecer em mim, permanecer em mim. E o verso 4 diz que permanecer em Cristo produz muitos frutos. A outra condição está nos versos 10 e 12. É a obediência. A obediência. Fala de nós estarmos, de fato, obedecendo a Jesus. O povo de Israel tornou-se uma videira degenerada, porque foi desobediente a Deus. E quando nós somos desobedientes a Deus, nós não vamos ter uma vida frutífera, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nesse versículo 2, irmãos, nós temos a produção de frutos, e tem 3 graus aí de produção de frutos. E eu gostaria que você se identificasse nesses 3 graus. Ele fala aí que nenhum fruto, existem aqueles que não produzem nenhum fruto. Existem aqueles que produzem frutos, diz aí. Este ele limpa para que produza mais frutos ainda. Então, 3 graus. Que não dá fruto, o que dá fruto e o que dá muito frutos. Jesus Cristo, certa feita, irmãos, ele estava com fome. Estava com fome. Ele aproximou-se de uma figueira muito bonita, mas só tinha folhas. Lá no capítulo 11 de Marcos fala nisso, e no versículo 13, diz que quando Jesus chegou àquela figueira e não encontrou fruto, ele disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Só folhas. É uma árvore bonita. Até produz sombra. Pode agasalhar os passarinhos. Mas não tem frutos. Há muita gente assim dentro das igrejas evangélicas. Gente bonita. Gente que lê a Bíblia. Gente que vem à igreja. Gente que dizima. Gente corretinha demais.
gente legalista demais, cumpridores de normas, mas é só folhas, não produz frutos. Nunca ganhou uma alma para o Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus diz: nunca jamais alguém coma fruto de ti. No mês de julho do ano 2010, eu jantei num restaurante lá em São Paulo, Figueira Baiardo. Restaurante lá em São Paulo. E ele tem o nome de Figueira porque no centro do restaurante tem uma figueira. Eles construíram ali aquele restaurante e não demoliram aquela figueira. Seria um crime. E eu, quando estava ali olhando para aquela figueira, eu me lembrei desse texto sagrado. É alto demais, muito alto, impressiona. Mas aquela figueira já também não produzia frutos. Irmãos, não basta ser apenas folhas, nós precisamos dar frutos. Mas esse versículo 2 fala dos que dão frutos, aqueles que dão frutos. Aí eu volto a falar em Gálatas 5:22. Os 9 frutos do Espírito, começando com amor e terminando com domínio próprio. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos comunicar o Evangelho. Mas eu digo que se alguém pratica esses 9 frutos do Espírito, a vida dessa pessoa já é uma pregação autêntica do Evangelho. Esta pessoa vai impressionar as outras pessoas. As outras pessoas vão ficar pasmadas e vão querer ser igual a você. Confira em casa esses 9 frutos do Espírito. Cheque a sua vida, compare a sua vida com Gálatas 5:22 e veja quais desse fruto você está praticando, irmãos. Nós precisamos dar frutos. Versículo 2 de João 15 diz que aqueles que estão produzindo frutos. Nós precisamos evangelizar com a nossa própria vida. E no versículo 2 ainda ele diz que ele limpa para produzir mais frutos. É isso, irmãos, que Deus quer de nós no ano de 2013. Ele quer que nós sejamos purificados, que haja poda em nós para produzirmos mais frutos ainda. Então, essas 3 posições de frutos, irmãos. E no verso 8 existe um reforço. Ele fala aí de mais frutos. Mais frutos. Ele tem uma vida abundante, irmãos. Nós não podemos ser pessoas estéreis. Nós precisamos produzir frutos. Até disse hoje aqui na escola dominical, após a palestra, a aula do pastor Soares, eu disse até que eu já tinha preparado um estudo para a próxima quarta-feira. Mas já disse para a secretária da igreja que ela não digitasse esse estudo, porque nós vamos fazer aqui, a partir das quartas-feiras, um treinamento prático de como evangelizar. As pessoas que vierem quarta-feira aqui, eu vou fazer dessas pessoas como você nunca tivesse ouvido falar de Jesus Cristo. Traga um lápis, você vai ser evangelizado. Mas sabe qual é o intuito, irmãos? É que você aprenda com essas lições a passar para a pessoa que você vai evangelizar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos produzir muitos frutos. A mensagem que o pastor Soares está dando para a igreja esse ano é que cada um membro ganhe outro membro. Cada membro dessa igreja evangelize uma pessoa. E se assim fizermos, o rol de membros dessa igreja vai ser duplicado. Então nós vamos treinar. Nós precisamos produzir muitos frutos.
Não adianta, irmãos, planejamento com boas estratégias, se não estivermos em íntima comunhão com Jesus. Ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que não produz será cortado, mas aquele que está produzindo frutos, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Que nós não deixemos ser podado por Deus, que nós estejamos sempre ligados à videira, para produzirmos muitos frutos, não somente nesse ano, mas por todos os anos que Deus for servido, conservar-nos com vida. Que Ele nos abençoe.